Matheus Pompeu de Matos, vereador que tem uma proposta, inclusive, que vai para debate de alterar o regimento interno da Câmara de Vereadores. É isso, vereador? Explica mais para nós. Bom dia. Bom dia, Carline. Bom dia, ouvintes da Progresso. E não é alterar o hino rio-grandense, né? já deixo claro que eu sou contra essa alteração. Acho que realmente é um contexto histórico. É o hino, talvez, o mais bonito que tenhamos hoje aí na República Federativa Brasileira. E, de forma alguma, a gente tem que alterar, né? Enfim, algo histórico já, e essa interpretação tem que ser feita no seu tempo. Vai ao encontro aí do que pensa o Luiz Marenco, né? Mesma forma, Luiz Marenco, grande deputado aí do meu partido, PDT, parceirão nosso, inclusive já fizemos alguns projetos, ele na Assembleia e nós aqui no município em consonância também, atinente principalmente segurança nas escolas, né? Ele tem um projeto bem importante nessa área, do qual a gente também desenvolveu aqui no município. Mas enfim, quanto a esse projeto de alteração, né, do regimento, ele vai de encontro aí com a modernidade, né, com a evolução do parlamento. Eu lembro no ano passado, quando fui presidente da Câmara Municipal de Juí, fizemos aí algumas alterações, algumas inovações, e principalmente no atinente aí o processo eletrônico, a votação eletrônica por painel eletrônico, as comissões, todas elas transmitidas ao vivo, em tempo real, e depois também ficando disponível no site da Câmara Municipal de Vereadores. Enfim, o nosso regimento ele acabou ficando parado no tempo, né? Não acompanhou a evolução, falha a memória, fazem aí talvez 2 décadas que não é feita uma reforma nesse regimento. Então eu acho que está na hora da gente fazer isso. Então estamos aí finalizando a construção da comissão especial, porque nós temos aí as comissões técnicas permanentes, como tu bem sabe, o ouvinte também já deve saber. Nós temos a CCJ, né, do qual eu sou o presidente, e mais a Políticas Públicas e Finanças e Orçamento. Então, fora essas comissões, quando é uma temática mais complexa, enfim, uma alteração de plano diretor do município, essas questões específicas, aí se forma comissões especiais, como é o caso da comissão que vai ser formada aí nessa semana ainda, está sendo finalizada, para discutir as alterações desse regimento, que basicamente passa aí pela votação eletrônica. Outro aspecto que a gente vai abordar também, que já foi tentado ainda no ano passado alterar e não houve aí uma unanimidade sobre isso, né, é a questão do voto aberto, né? Então nós temos 2 momentos que o nosso regimento ainda prevê o voto secreto, que é no caso de eleição de mesa diretora, né, e também eleição e também apreciação do veto do prefeito municipal. Então, quando um projeto do executivo ele é rejeitado na casa, ele retorna para o prefeito, e o prefeito pode acatar esse veto ou pode rejeitá-lo e reenviar para o Poder Legislativo, e aí a gente acata ou rejeita o veto do prefeito. Enfim, a decisão do prefeito. E esse voto ele é secreto. Né? É um voto secreto, enfim. E, desculpe, o caso do veto é quando o prefeito veta um projeto de lei de origem do Poder Legislativo, quando o Poder Legislativo legisla e o prefeito veta, né? Então aí a gente aprecia o veto. No caso, quando vem um projeto do Executivo e a gente rejeita, ele é extinto, né? Só fazer essa correção. São ambos momentos importantes, e algo que chama muito a atenção e que é notório é a eleição, por exemplo, para presidente, a mesa diretora da Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que até os eleitores de vocês, vereadores, queiram saber como é que é o posicionamento de vocês, para que lado vocês estão pendendo. Eu acho que a gente caminha aí para uma transparência máxima dos poderes públicos, principalmente do Legislativo. A gente evoluiu muito no último ano, né? E para essa questão da transparência e da celeridade, eu acho que o nosso regimento tem que acompanhar isso, e essa questão do voto aberto ele vem, né, juntamente somando-se essa questão da transparência. E, inclusive, né, um fato inusitado é que nós temos todo um processo de votação eletrônica, enfim, por painel, por tablet, e nesses casos, quando tem que se apreciar o veto do prefeito ou eleição da mesa diretora, nós temos que ir para o papelzinho, né? Porque não tem, o sistema ele não tem essa opção de tornar secreto o voto, ele vai expor sempre o voto. Então a gente tem que ir para o papelzinho. Então a gente volta aí aos tempos antigos, né? Então, arcaicos. Então você acho que não tem mais espaço para isso. Esse é o entendimento meu e de boa parte dos vereadores. A gente vai conseguir alterar isso. Outro fato importante também, que a gente vai prever dentro do regimento já, e posteriormente introduzir na lei orgânica no município, são as emendas impositivas, né? Que é um fato, de certa forma, polêmico. É importante a gente já iniciar
e essa discussão, esse debate com a comunidade. Por que é a emenda impositiva? Nada mais é do que uma indicação do vereador do orçamento do executivo de como vai ser aplicado esse recurso, né? Ou seja, nós temos um orçamento da casa hoje, do Poder Legislativo, que a gente tem uma série de economias de gastos que é feita, uma das câmaras, repito aqui, mais enxutas do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem uma economia realmente muito grande, e esse recurso sempre retorna ao Executivo no final do exercício, como houve também na minha gestão ali. A gente fez indicações para a PAI, para o Hospital de Caridade, para o Bom Pastor, o Jorge, quando foi presidente, também o fez. Não é do Matheus ou do Jorge, enfim, de passagem, de todos os vereadores, mas nós, enquanto gestores, fizemos essas renúncias. E, por vezes, o prefeito não a cumpriu em sua totalidade, né? Então, no Jorge cumpriu um pouquinho mais, na minha já cumpriu um pouco menos. A gente tem um diálogo, tem uma discussão quanto a isso, né? É algo que, de certa forma, seria imoral, mas não ilegal, porque não há emenda impositiva. Então, é uma indicação do Legislativo, é uma vontade. Olha, prefeito, eu gostaria que essa sobra de orçamento fosse executada no HCI, tá? Fosse executada na PAI. E ele pode ou não seguir isso, né? Vá para o pré-vijuí, como a gente mandou um recurso também. Depende da boa vontade dele. Depende da boa vontade dele, né? Então, agora, com as emendas impositivas, não. Ele vai ser obrigado, né, sob pena de responsabilidade, né, de executar o orçamento como o vereador, como o Poder Legislativo solicitou a ele, né? Isso abre uma possibilidade aí das nossas entidades do município, de um fortalecimento, né? Entendemos aí que é uma divisão maior dos recursos do município, é algo democrático, né? Então não fica aí a cargo do gestor unilateralmente, mas sim abre-se aí um precedente de mais 15 vereadores, né? De destinar, indicar esses recursos, e no nosso entendimento vai ter uma divisão maior e uma democracia grande nesse processo. Legal. Vereador, a gente recebeu nesta semana inúmeras reclamações, população indignada de certa forma com a demora em que as coisas acontecem e também não acontecem aqui no município de Ijuí. Cito um exemplo, a Avenida das Nações. Depende de alguns retoques apenas para ser concluída, mas ainda não foi, né? Está se arrastando, tem uma certa demora. O mesmo exemplo serve para o muro do ginásio, que foi construído na última gestão e demolido por esta atual, né? Até porque estava torto, estava horrível, né? Aquele muro do ginásio, mas também não há uma proteção para quem passa ali pelo local. A percepção da comunidade, não sei se é a mesma que a sua, que há muita demora para as coisas fluírem aqui no município de Ijuí. Não sei como que você avalia todo esse cenário. A burocracia também, né? A demora. Eu sempre tenho uma cautela muito grande, Carline e ouvintes, quando a gente faz alguma crítica ao executivo, porque uma coisa é quando você é vidraça e outra é quando você é pedra. Muito mais fácil ser pedra, né? Em alguns momentos nós, no Legislativo, somos vistos como 15 pedras, né? E o Executivo como vidraça. Só que nós estamos hoje, o Executivo, o prefeito Andrei e o vice Barrichello vieram do Legislativo, eles sabem como é que funciona, e por muitas vezes também, enfim, faziam críticas e fortes críticas, né, à gestão anterior, gestão do Valdirec e em outros momentos também gestão do ex-prefeito Balim, e eu acho que eles estão vendo um pouco como é que funciona, que não é tão simples assim. Eu acho que já se tem esse entendimento. Então eu sempre faço ponderações nas minhas críticas, eu tento sempre analisar o outro lado. Não é aquela crítica somente por criticar, né? Claro. Mas sim no sentido de construir e no sentido de tentar ajustar. Eu não torço contra o município, eu não torço contra o prefeito ou vice-prefeito, a administração. Pelo contrário, a gente tenta dar subsídios e sustentação para se fazer uma boa gestão. Prova disso é o que aprovamos no início do mandato, os 35 milhões. Né? Então não dá para dizer que foi por falta de recurso, por falta de boa vontade da Câmara. 99% dos projetos são aprovados na Câmara, né? O que o prefeito quer, ele tem os subsídios para fazer, só que realmente a gente está sentindo uma certa morosidade, né? O governo da atual administração ainda não mostrou a que veio, tá? Isso é uma crítica que eu faço. Inúmeros queixas, reclamações, pedidos vem também ao nosso gabinete. Essa questão pontual que tu falou da Avenida das Nações, inclusive foi fruto de um pedido de informação do meu gabinete, tá? Na semana passada, dada a morosidade desse processo.
buscamos conversar também com a empresa que vem executando essa obra, né, do qual eu já isento aqui a responsabilidade, né, então, na verdade, não há uma responsabilidade direta da empresa, mas sim a discussões basicamente no quê? Basicamente nas paradas de ônibus, as tão ditas paradas de ônibus, né, que eu não vou nem entrar no mérito aqui, senão a gente vai se estender até o meio-dia, né, se ficou bonito, se ficou feio, se é algo, se não é algo, eu digo, não, tinha que ser algo mais moderno, algo mais clean, uma coisa, como tu vê nos grandes centros aí, paradas com vidro, né, às vezes com painel de LED aí, mostrando o horário dos ônibus, né, uma coisa climatizada, com Wi-Fi, é isso que nós esperávamos, né, para Ijuí, né, e não aqueles caixotes de lata ali, aquelas coisas, inclusive, e daí e não vou tirar a razão do empresário, né, que essa dificuldade que é empreender no município hoje, eu também agora estou com um pequeno empreendimento ali, mas eles fazem uma coisa bonita, uma fachada legal, aí vem lá e tem que colocar uma caixa de lata lá na frente do teu empreendimento. A discussão basicamente é essa, ninguém quer tal parada na frente do estabelecimento, né? E aí fica a empresa naquela, eu boto aqui, agora eu boto lá, agora eu boto colar, sabe? E daí fica nessa discussão, sabe? Então, esse é um dos principais motivos do atraso das obras. Só que nós temos que superar isso, né? Nós temos que achar um meio e aí passa pela figura do gestor. Ontem nós estivemos participando aí mais uma vez, né, do projeto integrador da Unijuí, né, do qual parabenizo já o professor Marcelo, a professora Joyce, enfim, e todo o curso de Direito da Unijuí. Alunos do primeiro semestre que chamaram a atenção, né, enfim, a régua realmente está muito alta, o pessoal está cada vez mais preparado, né, e a nossa Unijuí tem grande parcela de responsabilidade nisso, onde a gente lança desafios para os acadêmicos, né, problemas reais do nosso município, e eles demonstram soluções. Que legal. Desde o primeiro ano o nosso gabinete participa, né? Então a gente é um parceiro grande desse projeto e foram acolhidos 2 desafios nossos, que um seria sobre a questão dos intérpretes de Libras, né, nas repartições públicas, e algo que nós, enquanto presidente, já implementamos no Poder Legislativo, em todas as sessões, e algo que a gente também agora faz esse pedido aí para o Executivo, do qual vamos apresentar um anteprojeto em conjunto com os alunos acadêmicos do Direito. Olha que interessante. Legal. Acessibilidade. Mas o que chamou mais atenção foi sobre turismo rural. Né, onde os alunos fizeram um projeto ali fantástico, inclusive fizeram uma cartilha, né, mapeando propriedades que estão aptas já a receber esse turismo gastronômico, de paisagem, enfim, algo realmente fantástico. E que falta em nosso município, né? Então, recentemente, inclusive, nós tínhamos uma turismóloga, né, que início do ano ela acabou pedindo seu desligamento. Nós estamos aí, vai para meio ano sem um turismólogo no município. E faço essa crítica, nós somos a capital nacional das etnias, né, lei do deputado federal Pompeu de Matos. Nós somos a capital mundial das etnias. A responsabilidade é imensa. E a gente não se traveste disso, a gente não absorve isso. E poderia se apropriar disso de diversas formas, né, vereador? Exato. A culinária, por exemplo, quem né, vier aqui para Ijuí, enfim, desfrutar aí da beleza da nossa cidade, enfim, poderia, por exemplo, hoje eu quero comer um cardápio da etnia austríaca, né? Hoje eu quero desfrutar de uma comida alemã, italiana, Perfeito. Enfim, poderia ser muito explorado nesse sentido, né? Então a gente não explora dessa forma. E algo que realmente é uma crítica que a gente faz construtiva. Eu vou agora fazer um adendo aqui, uma ressalva aí ao secretário Alisson, que está à frente à pasta, o próprio Noel, que já esteve. O orçamento da cultura é pífio, né? Um orçamento reduzidíssimo. Conversávamos nas comissões agora, inclusive, para nós, enquanto vereadores, discutimos nas próximas LDOs e PPAs, enfim, esse orçamento da pasta, sabe? Realmente é algo que não se tem muito o que fazer. E algo que a gente tem que começar a visualizar de outra forma. Tem que ter investimento até porque tem retorno. Tem retorno muito grande. É uma questão grande agora. Veio para as comissões, né? Eu presido a Comissão de Constituição e Justiça, um pedido de contrato emergencial para a contratação, então, da turismóloga. Veja só, um contrato emergencial de algo que está quase 6 meses vago. Agora é emergência, está quase 6 meses sem. E a gente vem cobrando, isso é uma pauta também, é polêmica, e o ouvinte tem interesse, quem está agora conosco, é no concurso público. Né? Aqueles aprovados no concurso público, né, aguardam ansiosamente pelo seu chamamento, né? E aqueles que têm interesse em realizar o concurso público. Então, aqueles que já estão aprovados, a tendência é que não será feito um novo edital, um novo pleito para mas sim a criação de vagas, né, para esse chamamento, e os demais é a criação do concurso público. Nós aguardamos isso desde o ano passado.
Eu, enquanto presidente, já tinha dito que não colocaria em pauta nenhum projeto mais de contratação emergencial ou de ampliação, enfim, de quadro, e não o coloquei enquanto presidente, mas agora novamente retorno esses projetos. E por que eu faço a crítica? Porque quando nós temos, por exemplo, dentistas aprovados e precisando de dentistas nas nossas UBSs. E a justificativa da secretária de administração é que não se tem a vaga, tem que se criar a vaga. Sim. Bom, e para criar a vaga, nós estamos estudando uma reforma administrativa, um plano de cargos e salários, algo muito amplo, né, e estratégico, enfim, vamos fazer um estudo detalhado e vamos fazer já o chamamento no edital do novo concurso. Perfeito, acho que esse pensamento está correto. É um planejamento a médio e longo prazo. Ok, mas daí para algumas questões pontuais é criado-se vagas, é chamado CISA, é isso, é aquilo, enfim. Daí fica aí uma discrepância quanto a isso, né? E entra em contradição e a gente faz essa crítica pontual. E na questão da turismóloga, o nosso desejo, né, é que seja feito o concurso público. E a previsão é que nos próximos 60 dias será lançado edital. Essa é a nova promessa. Tá? Só que, e a gente sugeriu então, bom, se vão lançar edital nos próximos meses, não faz o contrato emergencial 1 ano mais 1 ano. Faz 6 meses mais 6 meses. Ali na frente vai ser aprovado alguém, possivelmente, e vai ser chamado. Né? E não, então vamos retornar o projeto para o Executivo para adequação. E hoje, estava agora na reunião das comissões, o projeto retornou do Executivo. Então o projeto, a redação dizia que era 1 ano prorrogável por mais 1 ano, o projeto retornou com a redação 12 meses prorrogável por mais 12 meses. Eu acho de repente que eles imaginam que a gente não leu o projeto para deliberar na comissão. Não trocou então, de 1 ano para 12 meses. Isso, e daí até um colega vereador fez a brincadeira. E depois vai vir 365 dias. Né? Então são essas questões assim que a gente tem que fazer a crítica. Né? Outra questão pontual, só para a gente, já encerrando também, para não, né, a gente sabe que o tempo é escasso e a audiência é grande, mas o ponto pontual, questão pontual, é a questão do Conselho de Trânsito. Tá? Conselho de Trânsito e Mobilidade Urbana, enfim, tem um projeto de alteração desse conselho, redução inclusive de representatividade, né? O próprio DCE não está presente no conselho, tá? Enfim, isso é só um exemplo que eu dou. E porque isso aí analisa a questão de aumento de passagem, questão de rotas de ônibus, enfim, envolve um monte de questões. Todo o contexto. E o vereador Bira, inclusive, que é um especialista no caso, e inclusive líder do governo, sugeriu câmaras temáticas nesse conselho. Porque a justificativa do executivo e do secretário e do adjunto que estiveram na reunião da CCJ na semana retrasada é que esse conselho estava sendo reduzido, é um conselho consultivo, estava sendo reduzido a sua representação porque eles tinham dificuldades em fazer reuniões porque não tinha quórum. Porque às vezes tu chamava aí todas as representações para algo específico. E aí o vereador Bira sugeriu, nós temos que ter câmaras temáticas para quando for passagem, quando for, enfim, estacionamento, que aí tu fecha a câmara temática e discute aquilo e vai ter interesse daquele pessoal e vai ter quórum para deliberação. Tá? E aí eles, não, ok, então ótimo, mas vamos fazer as alterações, enfim, e daí eu pedi, mas vocês não têm conseguido se reunir, porque a gente tem diversas alterações no trânsito de Juí, teve supressões de canteiro central de Emil Glitz, aí a indicação e depois aí o retorno do canteiro central de 21 de abril, que acabou agora, vai ficar, né, com a pressão que o Poder Legislativo fez também, e diversas outras alterações, supressões de rótulas, alteração de sentido de via, enfim. E o conselho não se reuniu, porque a gente não tem conseguido quórum, enfim. Então a gente vai fazer um PI por essa comissão, pela CCJ. O edital de convocação do conselho, tá? Os editais de convocação, lista de presença e a ata de deliberações do conselho. É isso que a gente quer. E hoje veio a resposta, Carlinhos. Eu quero de janeiro de 21 até agora, tá? Dessa nova gestão. E hoje veio a resposta. O conselho não se reuniu. Então o ouvinte, o conselho, todas as alterações que foram feitas no trânsito de Juí não tem um engenheiro de tráfego, tá? Não tem engenheiro de tráfego. Todas as alterações foram feitas, sequer foi ouvido o conselho de trânsito. Sequer foi ouvido. E não foi convidado o conselho. Então o secretário vem lá o executivo vem com um projeto dizendo que tem que alterar, tem que reduzir porque não tem quórum, mas sequer ele convida esse quórum, porque não foi apresentado os editais de convocação. É feita diversas alterações no nosso trânsito e isso impacta diretamente aí na vida de todos nós juienses e sequer ouvido o conselho. Então essas críticas eu sou obrigado a fazer enquanto vereador, né? Enfim, a gente tem que ajustar, tem que alterar isso. Nós temos que dar atenção a essa questão e tem muita coisa para melhorar ainda. Mas o executivo, a administração, enfim, pode ter certeza que pode contar com nós vereadores. Nós estamos lá para auxiliar, mas quando tem esses apontamentos, nós somos cobrados disso também. E esse é o nosso trabalho, é o nosso dever.
Ser transparente. Vereador Matheus Pompeu de Matos, muito obrigado, viu? Muito obrigado por essa conversa. Obrigado, Carline, ouvintes. A gente fica sempre à disposição aí. Um excelente dia a todos aí. Vamos torcer aí por dias melhores aí para o nosso município cada vez mais. Igualmente. 9h55, Alex, na ordem do programa.